Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Defesa de Bolsonaro diz que PGR mistura eventos para conseguir condenação sem provas. Outros réus no processo que apura a tentativa de golpe pedem absolvição e apontam inconsistências na acusação. Estados Unidos aumentam sanções contra membros do governo Lula e afirmam que o programa Mais Médicos foi golpe diplomático. Líder do Partido Liberal diz que ministros do STF chantageiam parlamentares para não votar projeto da anistia. O governo russo confirma que reunião de amanhã será para tratar sobre o fim da guerra na Ucrânia. Prefeito de São Bernardo do Campo é afastado do cargo após operação sobre corrupção. E ainda, a vitória do Flamengo na Copa Libertadores. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê no Gospel News. Boa noite. A defesa do ex-presidente enviou as alegações finais ao Supremo Tribunal Federal e pediu para que Jair Bolsonaro seja absolvido das acusações. Os advogados dele chamaram a acusação de absurda e que mistura eventos para conseguir uma condenação sem provas. Os advogados de Jair Bolsonaro apresentaram ao Supremo Tribunal Federal as alegações finais no processo que apura uma tentativa de golpe. No documento, os advogados disseram que, em momento algum, Jair Bolsonaro praticou qualquer conduta que tivesse por finalidade impedir ou dificultar a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que, pelo contrário, sempre defendeu e reafirmou a democracia e o Estado de Direito. A defesa afirma ainda que o réu jamais aderiu a qualquer suposta conspiração e que as acusações são fruto de ilações e interpretações distorcidas, de atos e falas descontextualizadas. A Procuradoria-Geral da República acusa o ex-presidente de ser líder de uma organização criminosa. A defesa nega esse ponto e diz que as constatações da PGR se somam à ausência de provas de participação. Os advogados escreveram que o Jair Bolsonaro não teve qualquer participação ou mesmo ciência das ações referidas nos diversos planos narrados na denúncia, e que a análise detida dos autos revela um vazio probatório e narrativo. Além disso, a defesa aproveitou para cutucar a imprensa e deu contexto sobre o que chamou de Era das Narrativas. Bolsonaro argumenta que o processo está inserido em um ambiente de massacre midiático e que parte expressiva da imprensa já o trata como culpado. Segundo a defesa, uma parte expressiva do país, a maioria da imprensa, não quer um julgamento, quer apenas conhecer a quantidade de pena a ser imposta. E quer reportagens com fontes não identificadas. Especularam datas e até locais de prisão do ex-presidente, reforçando um julgamento antecipado. As alegações finais também questionam a validade de provas obtidas por meio da delação de Mauro Cid e afirma que houve cerceamento de defesa. As defesas dos réus no processo que apura a tentativa de golpe apresentaram as alegações finais e o ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, negou o envolvimento no plano que previa a morte de políticos brasileiros. O general da reserva e ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, afirmou que não teve participação no suposto plano denominado Punhal Verde-Amarelo, nem entregou dinheiro ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa afirmou que o general não possui qualquer relação com o documento e contestou o próprio caráter do plano. Segundo os advogados, o documento sequer pode ser chamado de plano, pois não define nenhuma espécie de objetivo concreto, nem define ação específica. Ainda de acordo com a defesa, a acusação de que Braga Neto entregou dinheiro a Mauro Cid só surgiu após o militar sofrer coação. O documento aponta ainda as inconsistências no depoimento sobre a data da suposta entrega do dinheiro, lembrando que Mauro Cid deu datas divergentes no depoimento. Os advogados de Walter Braga Neto também pediram a absolvição do réu. Eles alegaram de que não há provas de que o general tenha participado de reunião com teor golpista. Ainda afirmaram que o processo contém nulidades, como uso de provas ilícitas e suspeição do relator. Além disso, a defesa sustentou que a delação de Mauro Cid foi obtida sem o aval da Procuradoria-Geral da República. O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, disse nas alegações finais que não cometeu crime e pediu absolvição. Segundo os advogados, o fato de Ramagem ter sido eleito deputado federal fere a lógica e razoabilidade, imputar a ele qualquer responsabilidade. A defesa afirmou que os elementos de prova apresentados nos autos não se adequaram ao standard probatório necessário à condenação.
Quem também se manifestou foi o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. A defesa pediu a absolvição das acusações e questionou a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o caso. Além disso, os advogados solicitaram que o processo seja enviado para uma vara criminal do Distrito Federal. No documento enviado à Suprema Corte do país, os advogados disseram que a participação do cliente na live do dia 29 de julho de 2021 sobre as urnas eletrônicas se limitou a ler recomendações elaboradas por peritos criminais federais. A defesa também disse que Anderson Torres não deu ordens para policiamento direcionado da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições de 2022. Na época, mais de 2.000 ônibus foram parados no Nordeste em bloqueios, impedindo que eleitores chegassem aos locais de votação. A defesa também alegou que o documento encontrado na casa de Torres, que previa a anulação do resultado da eleição de 2022, não foi colocado em prática e que a mera cogitação não pode ser punida. O governo de Donald Trump anunciou a revogação dos vistos do secretário do Ministério da Saúde do Brasil, Mozart Júlio, e também de um ex-funcionário do governo brasileiro. As novas sanções contra membros do governo foi revelada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em uma rede social. Ele afirmou que estava tomando medidas para revogar vistos de vários funcionários do governo brasileiro. Ele pontuou também que o programa Mais Médicos foi um golpe diplomático inconcebível. Nesse programa, o governo federal brasileiro contratou cubanos para conseguir preencher as vagas no Sistema Único de Saúde e levar profissionais de medicina às periferias das grandes cidades e a municípios do interior. Segundo Marco Rubio, os Estados Unidos estão impondo restrições aos brasileiros por terem sido cúmplices de um esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano. De acordo com um comunicado divulgado no site do Departamento americano, os atingidos pelas restrições foram responsáveis ou envolvidos na cumplicidade do esquema coercitivo da exportação de mão de obra do regime cubano, que explora trabalhadores médicos cubanos por meio de trabalho forçado. O governo Trump diz que Mozart Salles e Alberto Kleiman usaram a Organização Pan-Americana de Saúde como intermediária com a ditadura cubana para implementar o programa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros, driblando as sanções norte-americanas a Cuba e conscientemente pagando ao regime cubano o que era devido aos trabalhadores médicos cubanos. Mas essa não é a primeira vez que o assunto é discutido por Donald Trump. Em 2020, o então secretário de Estado americano Mike Pompeo exigiu que a OPAS esclarecesse seu envolvimento no envio de médicos cubanos ao Brasil. Hoje, o programa conta com cerca de 24.700 médicos atuando em mais de 4.000 municípios. O Supremo Tribunal Federal elegeu o novo presidente e o vice-presidente da Corte. Edson Fachin e Alexandre de Moraes foram os escolhidos para as funções e vão ficar no comando do tribunal pelos próximos 2 anos. Fachin vai assumir a presidência no lugar de Luiz Roberto Barroso. A posse dos dois está prevista para o dia 29 de setembro. O coronel Marcelo Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro, afirmou ao STF que recebeu diretamente do ex-presidente um pedido de monitoramento de autoridades no final de dezembro de 2022. Mas deixou claro que esse pedido não teve relação com a Operação Punhal Verde e Amarelo, que previa a morte de políticos brasileiros. Marcelo Câmara participou da acariação no Supremo Tribunal Federal junto com o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Segundo a ata da acariação, a defesa do réu Marcelo Câmara solicitou que fosse esclarecido que, em relação ao segundo momento, monitoramento no final de dezembro, não há nenhuma relação com a citada Operação Punhal Verde e Amarelo e que esse monitoramento foi solicitado diretamente pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O documento registrou ainda que Marcelo Câmara expôs que o monitoramento que realizava sempre era pontual, com finalidade de acertar agendas e que jamais esses monitoramentos foram realizados para qualquer operação. A acariação ainda tratou sobre a chamada Minuta Golpista, documento que previa medidas contra a ordem democrática para reverter o resultado das eleições de 2022. O líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou que alguns ministros do STF estão chantageando parlamentares para não votar o projeto de anistia. Ele ressaltou também que o projeto vai ser aprovado. O deputado Sóstenes Cavalcante disse em entrevista que tem convicção que após o fim do foro privilegiado, a pauta da anistia vai avançar. Segundo ele, a anistia não foi votada ainda porque alguns ministros do STF chantageiam parlamentares para que não haja votação.
Ele afirmou que a proposta do fim do foro vai tirar os parlamentares, deputados e senadores das mãos dos ministros da Suprema Corte e que então eles poderão votar com liberdade e consciência. Nós temos a convicção que, votando o fim do foro, a seguir nós vamos pautar a anistia e a Câmara dos Deputados, de forma livre e aí já sem amarras, porque lamentavelmente a anistia não foi votada até hoje, porque, vou repetir bem claro, alguns ministros do STF, alguns, não é o colegiado e eu não estou atacando a instituição, alguns ministros do STF chantagiam parlamentares para que a gente não vote a anistia. Por isso é importante nós livrarmos este problema do foro privilegiado, tirarmos parlamentares, deputados e senadores da mão dos ministros do Supremo Tribunal Federal para que eles vão a outro tipo de instância jurídica para que eles possam votar com liberdade e consciência a questão da anistia. E eu tenho certeza que quando vier a pauta, logo depois do foro privilegiado, a anistia também será aprovada aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Questionado sobre o acordo com o PSD, partido de Gilberto Kassab, Cavalcante disse que não há consenso dentro do partido. Com relação à anistia, nós sempre soubemos que o PSD é dividido nessa matéria da anistia e que eles não teriam lá um consenso ou uma ampla maioria. Sóstenes Cavalcante defendeu que o privilégio não cabe mais na sociedade atual. Ele sublinhou também que a votação deve acontecer já na próxima semana. O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, marcou para a próxima semana a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar as fraudes e os desvios na Previdência Social. Assinado por 44 senadores e 249 deputados, o pedido de criação da CPI mista prevê que o colegiado será composto por 15 deputados federais e 15 senadores. Segundo o regimento do Congresso, a composição da comissão tem de ser proporcional ao tamanho dos partidos nas casas. O presidente do Senado confirmou que o nomeado para presidir a CPI mista será o senador Omar Aziz, do PSD. A criação da CPI era uma das prioridades da oposição no Congresso. O grupo avalia que há potencial de desgaste ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva e de ganho eleitoral. A CPI mista vai se debruçar sobre a operação da Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, que revelou um esquema de desvios em benefícios do INSS. Os órgãos apontaram que associações e entidades desviaram dinheiro de beneficiários da Previdência, a partir de cobranças mensais não autorizadas, que podem chegar a 6 bilhões e 300 milhões de reais. As investigações mostraram que as entidades não tinham capacidade operacional para atender e oferecer recursos aos beneficiários prejudicados pelos descontos. Além disso, também apontaram a existência de cadastros forjados. O requerimento prevê que os trabalhos durem até 180 dias. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse hoje em uma entrevista que não vê ambiente para uma anistia ampla, geral e irrestrita. Ele também apontou que discorda das atitudes do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A entrevista aconteceu após alguns dias da ocupação dos plenários da Câmara e do Senado. Membros da oposição pressionaram os líderes das casas pela aprovação de um pacote de medidas, que incluía uma anistia para todos os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Após muita conversa, o movimento foi encerrado, mas os líderes da direita defenderam que a pauta continue sendo discutida. Durante a entrevista, Hugo Mota disse que um projeto auxiliar começou a ser discutido ainda no semestre passado, mas que esse não seria uma anistia ampla, geral e irrestrita. Ele afirmou que não vê um ambiente para anistiar quem planejou matar pessoas. Ele também disse que, paralelamente a isso, há uma preocupação com os participantes do 8 de janeiro, que receberam penas altas. Mota considerou uma revisão das penas e até uma progressão. Um levantamento do STF mostrou que dos mais de 1.400 pessoas presas no 8 de janeiro, 141 ainda continuam na cadeia. Outras 44 estão em prisão domiciliar. Mota também foi questionado sobre a situação do deputado Eduardo Bolsonaro, que pediu licença do mandato para morar nos Estados Unidos em março. Ele afirmou que tem demonstrado discordância com a atitude de Eduardo de permanecer nos Estados Unidos e defender sanções do governo norte-americano ao Brasil. O presidente da Câmara também reiterou ainda que interesses pessoais não podem ser colocados acima do interesse do país.
O governo russo divulgou detalhes da reunião de amanhã entre Putin e Donald Trump no Alasca e confirmou que as duas autoridades vão conversar sobre o fim da guerra na Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o colega dos Estados Unidos, Donald Trump, vão discutir formas de solucionar o conflito na Ucrânia durante a reunião de sexta-feira no Alasca. O Kremlin divulgou detalhes nesta quinta sobre o encontro, que vai começar às 4h30 da tarde no horário de Brasília. Все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11. Tudo começará amanhã, 15 de agosto, aproximadamente às 11h30, horário local, em uma conversa entre Vladimir Putin e Donald Trump. Essa conversa ocorrerá individualmente, naturalmente com a presença de intérpretes. Em seguida, serão realizadas negociações com as delegações, que continuarão durante um café da manhã de trabalho. E эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком. Após a conclusão das negociações, Vladimir Putin e Donald Trump realizarão uma coletiva de imprensa conjunta, onde resumirão os resultados das negociações. O assessor afirmou que a resolução da crise ucraniana será o tema principal da conversa, mas não o único. Mas é claro, questões mais amplas de garantia da paz e da segurança também serão abordadas, bem como questões internacionais e regionais atuais e mais urgentes. Na véspera do encontro, Putin elogiou os esforços dos Estados Unidos para acabar com o conflito na Ucrânia. Gostaria de compartilhar com vocês nossa posição com o atual governo dos Estados Unidos, que, como todos sabem, está, na minha opinião, fazendo esforços bastante vigorosos e sinceros para interromper as hostilidades, pôr fim à crise e chegar a acordos que atendam aos interesses de todas as partes envolvidas neste conflito. Este será o primeiro encontro presencial entre os dois presidentes desde o retorno de Trump ao poder em janeiro. A última coletiva de imprensa conjunta entre os dois aconteceu em 2018, após uma reunião em Helsinki, na Finlândia. Um sanduíche de brócolis e linguiça vendido por um food truck na cidade de Diamante, na Itália, provocou a morte de 2 pessoas e a internação de outras 17. Intoxicação por botulismo é a principal suspeita das autoridades. O food truck, onde o lanche foi comprado, está interditado e todos os produtos foram apreendidos pela vigilância sanitária. O botulismo é resultado de toxinas produzidas por uma bactéria que ataca o sistema nervoso, dificulta a respiração e paralisa os músculos do corpo. O Ministério Público da Itália vai conduzir uma investigação. E na Bolívia, a população se prepara para dar uma guinada à direita após 20 anos de domínio no movimento ao socialismo liderado por Evo Morales. As eleições acontecem no próximo domingo. Samuel Doria concorre à presidência da Bolívia pela 4ª vez, mas nunca viu seu objetivo tão perto. O empresário de 66 anos, natural de La Paz, que se define como social-democrata, espera ratificar o favoritismo das pesquisas, que o apontam com mais de 21% das intenções de voto. Durante décadas, ele fez fortuna com a Sobosse, uma empresa de cimento que seu grupo familiar vendeu em 2014 por $300 milhões. Medina agora é dono da franquia boliviana da rede de fast food Burger King e investe no setor hoteleiro. Se chegar ao poder, promete renegociar empréstimos internacionais e eliminar os subsídios aos combustíveis, política que drena os dólares do país, cria longas filas nos postos de gasolina e é considerada a principal causa da crise. O mais importante inicialmente será recuperar a estabilidade econômica e depois conseguir uma série de mudanças profundas na Bolívia, romper com o estatismo e alcançar uma economia capitalista, uma economia de mercado competitiva aberta ao mundo. Capitalista, uma economia de mercado competitiva aberta ao mundo. Outro bem colocado nas pesquisas, com 20% das intenções de voto, é Jorge Quiroga, mais conhecido como Tuto, que governou o país por um curto período. Ele foi vice-presidente de Hugo Banzer, ex-ditador que conquistou a presidência por meios democráticos no final da década de 1990 e o substituiu entre 2001 e 2002, após a renúncia dele devido a um câncer. Este engenheiro de 65 anos, que teve 2 tentativas frustradas de retornar à presidência, em 2005 e 2014, se autodenomina um liberal, mas também atrai votos mais conservadores.
Prometendo uma mudança radical, Quiroga propõe reduzir o déficit fiscal, enxugar o Estado, privatizar todas as empresas públicas deficitárias e pressionar por uma nova Constituição com mudanças radicais. Para todos aqueles que roubaram por 20 anos 5 chicotadas, eles não terão que responder. Serão punidos até que devolvam todo o dinheiro que roubaram. É assim que seguiremos em frente. Ambos esperam capitalizar a rejeição do eleitorado ao presidente Luiz Arce e ao líder indígena Evo Morales, envolvidos em uma disputa acirrada que rompeu a unidade do partido governista. Desde 2005, o movimento ao socialismo venceu todas as eleições em que participou no primeiro turno com mais de 50% dos votos. Mas hoje seu candidato, Eduardo Del Castillo, está em 7º lugar nas pesquisas. O mais bem posicionado entre os candidatos de esquerda é o presidente do Senado, Andrônico Rodrigues, um cientista político de 36 anos e líder sindical dos cocaleiros, que era visto como uma possível terceira via. Mas, embora liderasse nas pesquisas iniciais, sua popularidade vem caindo e ele agora ocupa o 5º lugar. Votar nulo ou em branco é votar na direita. Nós, da mesma classe, almarás, quechuas, guaranis, absolutamente todos, de todas as nacionalidades, devemos começar a prestar mais atenção ao futuro das novas gerações. A tomar com maior atenção o futuro das novas gerações. Outros candidatos também estão na disputa, mas com chances bem reduzidas. A Bolívia é um país de 11,3 milhões de habitantes, com forte influência indígena e rico em lítio. Quase 8 milhões de bolivianos estão registrados para comparecer às urnas. O voto é obrigatório. O Instituto Nacional de Estatística e Censos da Argentina mostrou que a inflação no país foi de 1,9% no mês passado. Javier Milei trabalha para ajustar a economia da Argentina desde a posse. E ele faz cortes no setor público, já paralisou obras e reduziu os ministérios do governo. No acumulado de 12 meses, a taxa anual recuou para 36,6%, menor patamar em quase 5 anos e o nível mais baixo desde dezembro de 2020. Uma nova lei no Peru concedeu anistia a militares e policiais acusados de violações de direitos humanos durante o conflito armado entre 1980 e 2000. Cerca de 70 mil pessoas morreram. A presidente do Peru, Dina Boluarte, promulgou nesta quarta-feira uma lei de anistia a policiais e militares processados por violações dos direitos humanos durante o conflito armado que deixou centenas de milhares de vítimas entre 1980 e 2000. A mandatária defendeu a medida, questionada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e outros organismos internacionais que consideram que a lei, impulsionada por forças conservadoras no Congresso, deixa impunes crimes atrozes. Estão equivocadas aquelas instituições internacionais ou nacionais. Estão equivocadas aquelas instituições internacionais ou nacionais influenciadas por ideologias totalitárias que pretendem submeter o Peru aos seus desígnios. Se elas se colocam do lado de quem violou os direitos humanos dos nossos compatriotas, nós estamos ao lado do Peru, dos peruanos de bem, que só querem paz e não mais derramamento de sangue. Del Peru, de los peruanos de bem, que só querem paz e não mais derramamento de sangue. Segundo a nova lei, a anistia se aplicará a agentes uniformizados e civis que ainda não tenham sido sentenciados pela Justiça. Também prevê a libertação de condenados com mais de 70 anos. Organizações de direitos humanos estimam que a norma beneficiará cerca de 900 militares e policiais, entre eles vários generais. Em agosto de 2024, o Peru também aprovou uma lei que declara prescritos os crimes de lesa humanidade cometidos antes de 2002 na luta contra as guerrilhas. A iniciativa beneficiou o falecido ex-presidente Alberto Fujimori, condenado por ordenar 2 massacres de civis perpetrados pelo Exército em 1991 e 1992, assim como 600 militares processados. O conflito interno no Peru, em que as Forças Armadas do Estado enfrentaram as guerrilhas do Sendero Luminoso e do movimento revolucionário Tupac Amaru, segundo dados oficiais, deixou cerca de 70 mil mortos. E no próximo bloco, o Ministério Público denuncia mulher por aplicar Boa Noite Cinderela em turistas. E o prefeito de São Bernardo do Campo, que é afastado do cargo após operação sobre corrupção. O influenciador Ítalo Santos foi alvo de um mandado de busca e apreensão em João Pessoa, na Paraíba.
Ele é investigado por exploração de menores de idade nas redes sociais. A decisão do mandado de busca e apreensão foi proferida pelo juiz titular da Primeira Vara da Infância e Juventude, Adailton Lassete Correia. A decisão autorizou buscas para apreender celulares, computadores e outros equipamentos usados em gravações feitas pelo influenciador. Ao chegar ao local, as equipes foram informadas que Ítalo Santos saiu do local com bastante equipamentos dentro de um veículo antes da chegada dos policiais. Adailton também informou que, caso seja entendido que a saída de Ítalo Santos do condomínio configure um obstáculo aos trabalhos das autoridades, um mandado de prisão pode ser expedido. Em outra decisão da Justiça, o influenciador também teve o acesso às redes sociais bloqueado, assim como o contato com os menores de idade citados no processo de exploração proibido. A defesa do influenciador disse que Ítalo vai se pronunciar por meio de um vídeo, mas não confirmou uma data para isso. Ítalo Santos está com a conta suspensa no Instagram desde a última sexta-feira, após o humorista Felca ter denunciado uma suposta exploração de menores de idade feita pelo paraibano. 2 jovens foram agredidos por 7 homens na esplanada ferroviária, em Mato Grosso do Sul. O grupo começou a bater neles depois que os 2 se beijaram. Esse caso aconteceu no último final de semana, mas só ganhou repercussão nesta semana, após a divulgação da agressão. Um dos jovens agredidos disse à polícia que o ataque teve motivação homofóbica. As imagens mostram o grupo se aproximando dos jovens, que estavam perto de uma motocicleta. Um deles levou um soco na boca, mas conseguiu escapar. O outro não reagiu e foi agredido. A vítima teve cortes no queixo e no nariz e precisou levar pontos após ser atendido em uma unidade de pronto atendimento. O CSO foi registrado como lesão corporal dolosa e dano, já que a motocicleta que aparece nas imagens também foi danificada. Um policial militar do Batalhão de Operações Especiais foi baleado na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio. Ele foi atingido durante uma operação para conter o avanço do Comando Vermelho. 6 homens apontados como integrantes da facção foram mortos pelo BOPE. Além disso, outras 12 pessoas foram presas e 3 menores apreendidos. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou as 3 mulheres acusadas de dopar e roubar 2 turistas ingleses na última sexta-feira. De acordo com a denúncia, Amanda Couto Deloca, Maiara Kathleen Américo e Rayane Campos de Oliveira ofereceram bebidas adulteradas às vítimas na orla de Ipanema. As 3 foram denunciadas por roubo qualificado, furto qualificado mediante fraude eletrônica e associação criminosa. Segundo o Ministério Público, as vítimas ficaram desorientadas e incapazes de reagir após ingerirem as caipirinhas. O trio então roubou um iPhone 16 e um iPhone 14 Pro, além de acessar a conta bancária de uma das vítimas para roubar cerca de R$15 mil. Parte desse valor foi usado para comprar criptomoedas. As autoridades disseram também que as 3 já eram investigadas por aplicar golpes semelhantes, caracterizando associação criminosa. A promotoria pediu a prisão preventiva, alegando risco de reiteração do crime e ausência de vínculo formal de trabalho. O Ministério Público do Rio prendeu hoje 10 policiais militares que recebiam propina de comerciantes para prestar segurança armada em Belford Roxo. Os agentes foram às ruas na manhã desta quinta-feira para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra 10 policiais militares denunciados por organização criminosa em Belford Roxo. De acordo com a denúncia, os policiais recebiam propina semanal de diversos comerciantes para prestar segurança armada a estabelecimentos em Belford Roxo durante o expediente no batalhão. No mês passado, as autoridades já haviam denunciado outros 11 policiais no mesmo batalhão. Agora, a nova denúncia atinge integrantes de outro setor, identificados pela investigação como responsáveis por esquema semelhante de cobrança de propina e concessão de tratamento diferenciado a comerciantes e prestadores de serviço. Os lojistas que aderiram ao esquema ilegal eram chamados de padrinhos. Esses apadrinhados recebiam atenção especial dos policiais militares, que passavam a comparecer aos comércios e guiar as rotas de policiamento ostensivo de forma a privilegiar esses locais. A operação foi comandada pelos promotores do Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública e teve apoio da Corregedoria Geral da Polícia Militar.
Um homem foi preso em flagrante, suspeito de agredir a namorada dele e arrastá-la pelos cabelos em um posto de combustíveis em Jales, no interior de São Paulo. Pelas imagens é possível ver toda a violência. O agressor foi identificado como Márcio Leandro Botelho. Os dois foram encontrados pela polícia em casa. As filhas da mulher, que também estavam no local, foram atendidas pelo Conselho Tutelar. A ocorrência foi registrada como lesão corporal e violência doméstica. O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, foi afastado do cargo após uma operação da Polícia Federal. A investigação aponta um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na prefeitura da cidade. A Justiça determinou também o uso de tornozeleira eletrônica. A investigação começou após a polícia encontrar no mês passado cerca de 14 milhões de reais com um servidor apontado como operador financeiro do prefeito. Segundo a PF, há indícios de corrupção e pagamento de propina em contratos com empresas nas áreas de obras, saúde e manutenção. O dinheiro foi encontrado por acaso. A PF estava num prédio no dia 7 de julho para prender outro alvo e abordou o servidor, que se chama Paulo Irã, e é auxiliar legislativo da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele não chegou a ser preso, mas os agentes se debruçaram na análise do celular dele e descobriram uma relação muito próxima e direta com o prefeito da cidade. Segundo a polícia, o servidor pagava contas do prefeito, da esposa e também da filha. A polícia pediu a prisão de Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo do Campo, mas a justiça negou. Ao mesmo tempo, determinou o afastamento dele do cargo e o uso de tornozeleira eletrônica. Ele também está proibido de sair de casa à noite e nos finais de semana, de ter contato com os demais investigados e de sair da cidade sem autorização judicial. O atual presidente da Câmara Municipal da cidade e primo do prefeito, vereador Danilo Lima Ramos, e o suplente de vereador Ari José de Oliveira, também foram alvos de busca pela polícia. Os envolvidos poderão responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e corrupção ativa. A seguir, avião elétrico bate recorde de altitude na Suíça e a vitória do Flamengo na Copa Libertadores da América. Países de todo o mundo rejeitaram um novo tratado sobre a contaminação por plástico. A ONG Greenpeace disse que o texto é um presente à indústria petroquímica e uma traição à humanidade. Vários países nas negociações das Nações Unidas para firmar um tratado global histórico sobre poluição plástica rejeitaram um novo rascunho de texto por não mencionar restrições à produção de plástico virgem. 30 horas antes do fim previsto das difíceis negociações sobre o tema, que duram quase 3 anos, os delegados presentes em Genebra, na Suíça, consideraram o esboço inaceitável. ONGs que monitoram as negociações também expressaram oposição. Para o Greenpeace, o texto é um presente à indústria petroquímica e uma traição à humanidade. O representante do Chile disse que o rascunho era claramente desequilibrado, já que tudo era relegado a nível nacional e o texto não criava espaço para a cooperação internacional no combate à poluição plástica. O esboço foi redigido pelo diplomata que preside os debates, Luiz Vaias Valdivieso. Entre os que criticaram o texto estão Colômbia, Panamá e União Europeia. Já imaginou andar pela cidade e se deparar com centenas de cabras? Os moradores da cidade de Marsella, na França, divergem sobre a presença dos animais no perímetro urbano. Elas são fofas, mas têm chifres e não respeitam nenhum limite. Nos arredores de Marsella, no sul da França, uma invasão improvável está em andamento. Antes limitadas às colinas, milhares de cabras perdidas agora vagam livremente por estradas, casas e áreas comerciais. As cabras não reconhecem limites, desconhecem estradas ou rotatórias. Elas só vão aonde há capim fresco para comer. Se ficassem nas colinas, não incomodariam ninguém. O problema é quando elas descem. Não sei se vocês notaram, mas toda a rodovia foi cercada de barreiras. Tentamos garantir que as cabras não atravessem, mas elas conseguem mesmo assim. Muitos brincam que a região está sitiada e dividida. Para alguns moradores, elas são mascotes encantadores.
Para outros, um problema crescente. É engraçado, mas também é um incômodo. Quando meus amigos vêm, eu aviso para terem cuidado e ficarem de olho. Às vezes, você passa e elas estão lá, mas alguns minutos depois elas somem. Nós conversamos sobre elas. Ouvi dizer que entram nas casas das pessoas. Acho que o principal problema é o trânsito, especialmente se o número delas continuar crescendo. Mas o que podemos fazer? Não vamos matá-las. Ativistas dos direitos animais não concordariam e, pessoalmente, não quero que sejam mortas. Todo mundo adora, todo mundo tira fotos. Elas são as mascotes locais. Pelo jeito, não resta outra opção senão aceitar as cabras. Um suíço bateu o recorde de altitude para um avião elétrico movido a energia solar. A aeronave alcançou mais de 9.000 metros. 9.521 metros. Essa foi a altura alcançada pelo piloto suíço Rafael Domian. A equipe dele anunciou a marca, que representa o recorde de altitude para um avião elétrico movido a energia solar. O avião Solar Stratus fez o voo histórico na terça a partir do aeroporto de Sion, no sudoeste da Suíça, aproveitando as temperaturas térmicas do ar quente para superar o recorde que durava 15 anos. A marca anterior era de 9.235 metros e foi estabelecida em 2010 pelo avião Solar Impulse com o também suíço André Borschberg. O voo de Domian esta semana durou 5 horas e 9 minutos. Os dados vão ser enviados agora ao órgão regulador da Federação Mundial de Esportes Aéreos, que decidirá se validará o novo recorde. Genial! O artista de J-pop Kenshin Kamimura foi considerado culpado de atentado ao pudor após ter assediado uma mulher. A indenização foi fixada em pouco mais de R$10 mil. O ator e cantor japonês Kenshin Kamimura, ídolo de J-pop, foi condenado nesta quarta-feira por atentado ao pudor. O astro vai ter de pagar uma multa de $1.900, R$10.200 na cotação atual, para um tribunal em Hong Kong, por assediar uma mulher que trabalhava como intérprete em um restaurante. O juiz Peter Yu afirmou que o agora ex-membro do grupo de J-pop One and Only, do qual foi expulso após a acusação, recebeu o que merecia. O episódio ocorreu em março, depois de um encontro com fãs, no qual a mulher estava trabalhando como intérprete para Kamimura e outras pessoas. De acordo com os fatos expostos pelo tribunal, Kamimura tocou várias vezes as coxas da vítima, apesar das objeções dela, e a convidou para acompanhá-la ao banheiro. Alguns fãs do artista, conhecido principalmente por seu papel na série japonesa Our Youth, ficaram horas na fila em frente ao tribunal antes da audiência. Começaram a chorar ao saber do veredito e foram embora desapontados. Uma planta flutuante que se alimenta de poluição química cobre as águas do lago Suchitlán, em El Salvador. O fenômeno paralisou a pesca e o turismo. As imagens lembram a certa distância um vasto tapete verde. Na verdade, trata-se de uma planta flutuante que se alimenta de poluição química e cobre as águas do lago Suchitlán, em El Salvador. Um fenômeno que acaba paralisando a pesca artesanal e o turismo. Quando cheguei, pensei que fosse um campo de futebol. De longe, parecia um campo de futebol ou uma plantação. Nunca imaginei que fosse o lago, até que perguntamos e nos disseram que estava coberto de plantas. Foi assim que tivemos noção da situação. A expansão da planta aquática de nome científico Pistia stratiotes, também conhecida como alface d'água, deixou sem renda os barqueiros que oferecem passeios no lago. Com nossos barcos não podemos trabalhar. Há 20 barcos aqui, além de outros e pescadores. Os pescadores em seus barcos também não podem ir diretamente. Faz 10 dias que não conseguimos entrar com nossos barcos. Nem os pescadores conseguem pescar. A planta cobre metade do lago Suchitlán. E estamos falando, isto está abarcando a metade do lago Suchitlán. Em um esforço para erradicar a planta aquática, 5 dragas são usadas em sua remoção. Alimentado pelas águas do caudaloso rio Lempa, o Suchitlán é um lago artificial de 13.500 hectares construído em 1976, que abastece a central hidrelétrica Cerrón Grande. Localizado a 45 quilômetros a nordeste da capital San Salvador, foi declarado pântano de importância internacional em 2005, no âmbito da Convenção de Ramsar.
Flamengo venceu o jogo de ida contra o Internacional, valendo vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. O Flamengo vai ao Rio Grande do Sul na próxima semana para jogar por um empate. O rubro-negro venceu o Colorado no estádio do Maracanã por 1-0. Bruno Henrique subiu sozinho dentro da área e fez de cabeça o gol da vitória dos cariocas. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira no estádio do Beira-Rio. E hoje também tem Libertadores. O Botafogo já está jogando com a LDU de Quito no estádio do Newton Santos, no Rio de Janeiro. A partida começou às 7 horas da noite. Mais tarde, o Palmeiras vai enfrentar o Universitário lá no Peru. A bola rola às 9h30. Amanhã nós mostramos aqui os seus resultados. O Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial. Uma boa noite e até amanhã.